Oi pessoal, tudo bem? Paciente com HIV, AIDS e rebaixamento do nível de consciência. Hoje a gente vai ver uma imagem clássica nesses casos que a gente sempre tem que pensar. Então vamos lá. Seu paciente masculino de 48 anos. Dessa vez a gente vai olhar direto a ressonância, a gente não tem a tomografia desse caso. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então a gente vai ver a sequência de fusão, aqui está o mapa de ADC, aqui é o flare, aqui é o T2. Vamos lá da autoconvexidade descendo, na difusão aparece algo aqui branco com alto sinal, então poderia ser a área com restrição à difusão. A gente vai olhar no mapa da ADC, essa parte aqui está branca, aqui está branco também, então não é uma restrição verdadeira. E aí a gente desce nessa parte mais inferior, não tem mais nada. Então a gente não vê uma restrição verdadeira à difusão nesse caso. Agora vamos ver o flare. A gente está aqui no flare, estamos na alta convexidade, vamos descer. Chama a atenção para a gente essa área com alto sinal em flare, aqui no giro frontal superior esquerdo, ela é uma área na região branca, da substância branca, né, subcortical. Ó, você consegue ver o córtex aqui nessas regiões preservadas, e aí o alto sinal mais inferiormente. Aqui tem, parece ter alguma coisinha nessa parte, nessa transição. Aqui também parece ter uma sujeirinha, né? Você vê algum tom mais de cinza, né? Não tão branco. E aí você desce, ó, tem uma outra área meio suja aqui nessa região núcleo capsular. E aí tem alguns foquinhos perdidos nessa substância branca. Subcorticais, alguns periventriculares. Isso daqui já são mais inespecíficos, provavelmente relacionado a microangiopatia gliosa, uma faixa etária já compatível de ter essas alterações. Agora a gente vai ver o T2. Observe que tem aquela área com alto sinal em T2, que a gente via no flare, né, bem branco, e tá subcortical, então isso daqui é um edema vasogênico, mas quando você chega naquela porção que estava com um tom de cinza, no flare, aqui você vê uma área irregular com um sinal mais baixo, mais preto no T2, né? Aqui se estende para essa parte também, né? Ó, isso daqui que a gente está vendo. E você vai chegar nessa porção núcleo capsular, parece ter, aqui é difícil, hein? Parece ter alguma coisinha aqui, né? Então, num paciente HIV, você vendo lesões na transição córtico-subcortical e núcleos da base, até que se prove o contrário, é neurotoxoplasmose. É a coisa que tem que estar na nossa cabeça. Isso daí tem que ser automático. Esse paciente fez com contraste, né, a fase com contraste, e aí a gente vai ver, ó, chega naquelas regiões, você consegue ver as lesões com realce anelar, né? Então fica muito mais fácil para a gente ver o realce anelar daquelas áreas lesionais. Só que observe que tem alguma coisinha aqui também, ó, na transição entre os giros frontais superior e médio, que no giro frontal médio à direita, e você vai descendo também, você vai ver como tinha aquela lesão nucleocapsular, tem aqui nessa porção, e tem até alguma coisinha mais inferiormente, chegando aqui, vindo para o pedúnculo cerebral direito. Então parece um pouco mais de alteração do que a gente consegue ver nas fases sem contraste. É importante ressaltar, esse paciente já tinha esse diagnóstico, já estava tratando, já estava reduzindo de tamanho, então o edema vasogênico já está até um pouco menor. Quando você vê nesses casos, numa tomografia, num exame de entrada, por exemplo, às vezes você não consegue nem ver a lesão, mesmo fazendo com contraste. Você vai ver uma hipoatenuação mais na substância branca, sugerindo edema vasogênico. Aí você vai descrever, vai falar que a ressonância pode trazer mais informações. Mas se você vir lesões córticos subcorticais e núcleo capsulares, você já pode falar que dentro do contexto a possibilidade de neurotoxoplasmose tem que ser inicialmente considerada. Pode ser outra coisa? Pode, mas aí tem que ver a parte clínico-laboratorial, eventualmente faz coli-líquor, né? Lembrando, grande diagnóstico diferencial nesses pacientes, pegando núcleos da base, mas aí tem um aspecto mais bolhoso, né? Mais gelatinoso no T2, aqui nessa porção, é neurocriptococose. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Neurotoxoplasmose numa ressonância de crânio, um caso bem
característico e bem didático. Espero que tenha gostado, que tenha ficado claro. Se tem dúvida, avise que a gente esclarece. Lembra também, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe o nosso material com seus amigos conhecidos para divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.